Hoje eu tenho o prazer, a honra e a admiração de trazer aqui uma grande amiga que vai contar para vocês um pouquinho da nossa história, que é muito grande, na verdade, a Adriana Wada, que é dermatologista, amiga, eu nem sei, confidente, eu nem sei como eu posso te apresentar. Então, com vocês, Adriana Wada. Olá, eu adorei estar aqui. E a gente precisa se policiar, porque nós só temos 30 minutos, mas a gente precisaria de 30 horas para Verdade. conseguir Pra contar a nossa vida, Não é? Mas eu a gente acho. vai tentar selecionar aquilo que mais marcou as nossas vidas. Talvez um começo mesmo do começo é como você acabou entrando na dermatologia e depois, claro, como isso permeou toda a nossa vida como um todo, individualmente, com outras pessoas. Mas conta o comecinho, Drica. A história da minha vida, então, vou contar para que vocês, quem leu o livro que nós fizemos, que é o Dermatologia e Gerações, já teve acesso a essa história. Mas para quem não sabe, eu entrei na medicina muito cedo. Eu tinha 16 anos e eu era muito imatura, mas eu não me via ali. Eu não achava que aquilo era o meu mundo. Eu queria mesmo ter uma loja de roupas. Esse era o meu sonho. Ah, hoje ela compra roupas e continua na Eu medicina. descobri que eu gosto mais de comprar mesmo hoje em dia do que de vender. Mas o que aconteceu foi que no quinto ano eu achei que realmente eu ia parar, que eu tipo ia me formar, entregar o meu diploma, porque não é que meus pais me obrigaram a fazer medicina, né, Chica? Eles Mas não eles me obrigaram. gostariam muito, né? Eles Meu pai falava assim: "Mas se você não quer ser médico, o que você quer ser?" Eu falava: "Dona de loja de roupa". Ele falava: "Então, mas esse não pode. Então, enquanto você não achar uma profissão, segue na medicina". E eu segui, e eu era atleta da faculdade, eu era um monte de coisas. Até que no quinto ano eu passei pela dermatologia, gente. Eu passei pelo ciclo de dermatologia. Nessa época, a Chica, eu chamo ela de Chica de tantos anos, né? Eu sou a Drica, ela é a Chica. E eu conheci a Chica, ela dava aula na Faculdade de Medicina do ABC, que era onde eu estudava, e eu contei para ela. A gente virou amiga muito rápido e eu contei para ela. Eu falei: é assim que eu me formar, eu vou parar, e assim, porque não me vejo aqui e tudo mais. Ela falou: de jeito nenhum, você vai vir trabalhar comigo. Eu não sabia fazer nada. Detalhe, ela falou: você vai trabalhar comigo. E eu comecei a trabalhar com ela. Detalhe, gente, eu não sabia fazer nada, eu ficava lá até as 4 horas da manhã, porque sim, o consultório dela funcionava até as 4 horas da manhã. E mais até, às vezes até mais. Então eu fui a primeira assistente médica da Shirley, que não era médica ainda. Mas, na verdade, ela não sabia nada, mas ela tinha a maior lábia com os pacientes. E o fato de tudo ficar muito atrasado, porque eu era sozinha, um consultório muito pequenininho, ela ficava ali fazendo com que eles não Eu era sentissem. hostess. Isso também é uma coisa que você gosta muito, né? Adoro. Eu era hostess, eu fazia pipoca. Quando eu via que o paciente Café. estava muito entediado, eu levava para a cozinha, fazia café. Eu passava, às vezes, na sala de espera, tinham vários dormindo, um encostado no outro, assim. Eu falava: deixa dormir, porque tá tudo bem. Então, eu era realmente. E ali foi que eu vi uma luz no fim do túnel. Por quê? Quando eu cheguei ali, Chica, você sempre foi muito além do seu tempo e você já tinha um foco na estética, Sim. que foi o que me encantou, porque eu falei, eu tenho uma área da dermatologia que eu posso Atuar atuar e ser com feliz. prazer, Isso. exatamente. Então, eu acho que assim eu posso ser médica. Aí a gente, numa das idas no Einstein, nós achamos um laser de argônio, você lembra Sim, disso? que ficava lá num móvel Empoeirado, estava que a gente empoeirado. não sabia nem direito para que servia. Falou, não, esse laser a gente apoiava coisas, ninguém sabia direito para que funcionava. E aí, você super jovem, eu também toda gostava de fuçar e de entender as coisas. Nós fomos atrás de entender como funcionava aquele laser de argônio Que eu e nem sei se existe mais hoje em dia, acho que não. não existe mais o laser de Sabe o argônio que aconteceu mesmo. com esse laser? Esse laser tinha um único técnico, único no Brasil inteiro que consertava esse técnico. E ele era do Sul. Numa das vindas dele para São Paulo para consertar esse aparelho, ele morreu num acidente. Não fica triste, porque faz muitos anos que Deus o tenha. Eu nem Mas soube disso. ele morreu numa das vindas, vindo para cá. O aparelho foi devolvido e nunca mais falou em laser de argônio. E ninguém usava laser.
Não existia, gente, laser. E aí, a Chile comprou um laser de CO2, que eu também não De lembro a Rubi. marca. Ah, não, da Deca, Não da era Deca da Deca, era antiga. aquele que tinha um cabo flexível ainda. Era um laser pequenininho de CO2. Assim que eu No me consultório ainda. formei, eu resolvi então que, ok, eu ia fazer dermatologia. Então, eu sou dermatologista hoje, depois de 36 anos, graças à Chica. Porque Ah, que é fofinha. E é verdade, verdade, é eu não verdade. ia continuar. Eu ia É. realmente, provavelmente eu estaria vendendo roupa para todos vocês que estão me assistindo. Ainda Mas, ela vende, porque de vez em quando ela encaminha, tanto roupa quanto tênis, né? isso, Colares. Mas tudo isso que eu gosto que as pessoas tenham. Mas não é só E isso. O que você não tinha a percepção correta é de que isso também tinha a ver com estética, isso também tinha a ver com escolhas, isso também tem a ver com personalidades. E, na verdade, você, médica, com todo o potencial da inteligência que você tem, que é acima da média muito. E aí você agrupou as coisas estéticas, entendeu que alguém também entendia isso, porque eu também fui muito assim alvejada no sentido de que não era bom falar de estética, não né? era. E quando eu entrei na residência, quando eu prestei a prova da residência, eles me chamaram, os amigos do Fê, que meu marido é médico, então ele estava uns anos na minha frente. Eles me chamaram e falaram: olha, a sua nota da prova teórica foi a melhor de todas, mas eles vão te segurar, eles não vão te deixar entrar porque você trabalha com a Shirley Borelli. Então, era uma vergonha fazer estética. Então, eu menti no exame para a residência, eu menti que eu falei que eu gostava de cirurgia. Depois eu tive que fazer um ano de cirurgia, inclusive, Eu já fui mais dermatológica. esperta. Na minha prova de residência, eu só falava de amor. E aí isso emociona as pessoas. Mas por que que você quer fazer a residência? Porque eu amo a faculdade, porque eu amo tudo isso Mas aqui, eles, porque mas eles te perguntavam o que você queria. Para mim, é, não. Como eles sabiam que eu trabalhava com entendi. você, eles falavam: qual a área da medicina, É, da dermatologia que você mais gosta? Eu não podia falar estética. Eu não. tive, para todos da banca, eu falei: cirurgia. E aí, quando abriu a vaga de cirurgia, depois de 2 anos de residência, eu fiz um ano de cirurgia. Mas, uma coisa que provavelmente você não sabe é que depois, foi o ano passado que esse livro ficou pronto das nossas vidas. A repórter me entrevistando e perguntando tanto por que roupa, por que eu queria vender roupa, por que eu queria vender roupa, caiu a minha ficha, Que gente, era a que pele. eu vendo roupa, porque a pele é a nossa É roupa. verdade. Então eu vendo roupa, eu consegui Juntar as duas achar coisas, né? depois de Teve um 35 insight. anos. Isso é um insight. Ela, a É, jornalista do livro, ela conseguiu me dar a explicação a luz. que era o que eu queria. Então, assim, é uma coisa muito legal da gente ver, porque hoje em dia as pessoas elas tentam entrar, elas prestam vestibular muito cedo e as pessoas estão muito perdidas. Eu vou dar uma aula, Chica, sábado agora, no para Intera, que é sobre emoções. E Eu eu também vou dar não uma aula tenho para nada inteira, só que agora. ainda não sei o título. Então, essa aula minha, ela não fala nada sobre o que eu faço, porque o que eu mais faço hoje em dia é tecnologia injetáveis, mas não tem nada a ver com isso. É um congresso, é um evento de tecnologias Eu sei. e, na verdade, não tem nada a ver a minha aula. A Tem minha aula tudo a tem, ver. a minha aula é sobre emoções, porque eles me deram esse tema e eu amei. E por que que eu amei? Porque eu vou fazer uma pergunta antes. Antes de eu Quem que falar, está entrevistando quem? Eu que vou fazer a não, pergunta. é porque a gente é tão íntima que tá tudo bem, Quem gente. que vai perguntar para quem? Pode O que perguntar, amor. você acha que vai acontecer com essa geração de dermatologistas, não no sentido profissão, mas o que você está vendo em relação à parte emocional dos médicos? Na realidade, Drica, quando a gente começou, um pouquinho antes de começar mesmo a gravar o podcast, e você me perguntou, mas em que vai ser o futuro, né? Como que você enxerga o futuro? Eu acredito que a gente deu passos muito largos em cima de tecnologias, é verdade, de muitas técnicas, mas o que vai ser priorizado e vai haver um retorno, vai ser na coisa mais importante em qualquer área da humanidade, que são pessoas. Eu vou te contar isso porque eu já estou mais lá na frente. E eu vejo que, apesar de toda a tecnologia que eu tenho, o que os pacientes buscam, o que as pessoas buscam é a relação pessoa a pessoa. Então, o que, que vai acontecer é que vai haver um retorno, um retrocesso um pouquinho, para que as pessoas descubram
que não importa ter a máquina mais potente do mundo, se a relação pessoa-pessoa não for genuína, não for forte, não for verdadeira. Então, calma, porque isso vai se organizar. Mas eu nem tô aflita. O que eu fico é realmente preocupada, porque a minha sensação é que todo mundo hoje é imediatista. Uhum, Então, o Instagram tem que ser rápido, o Reels não pode demorar, o vídeo longo ninguém assiste, o filme demorado ninguém vai ver, ninguém lê. uhum, Livro grosso, então, não existe mais, as sim, pessoas não compram. O imediatismo está atrapalhando as pessoas a e o pressa, emocional é muita está pressa. abalado. Mas Essas pessoas se comparam. Eu vou contar, né, o que eu vou falar na aula, porque a hora que esse podcast for para o ar, a já sua aula foi. já foi. Mas foi feita uma pesquisa que pessoas de 18 a 25 anos, elas são mais infelizes do que pessoas aos 50 anos. Por quê? Porque elas se comparam. Quando você se formou, quando eu me formei, quando a gente começou a nossa vida profissional, a gente tinha as pessoas do nosso meio como amigos, então você sabia o aparelho que eu comprava, você sabia para onde eu viajava e vice-versa. Hoje, o mundo, porque a gente põe no Instagram, então o mundo sabe o que a Sim. gente usa, o que a gente E compra o que a gente e para onde pensa? a gente vai e o que a gente pensa. Então, essa exposição para essa geração que não tem maturidade ainda, elas se comparam, elas se frustram, elas se cobram e isso está dando muito ruim. Você sabe que, coincidentemente, é possível que realmente o podcast seja lançado daqui a alguns dias e a gente tenha perdido essa data, mas hoje é o Dia Internacional do Suicídio, de prevenção ao suicídio. E realmente nunca se falou tanto dessa infelicidade, dessa busca de alguma coisa que as pessoas não encontram. Nós estamos exatamente no mês da saúde mental e é uma coisa realmente muito frustrante quando você vai se procurar, vai tentar se achar e você não encontra respostas para aquilo que você está buscando. E o Então, imediatismo faz o quê? Faz a pessoa se matar. então, Porque ela deprime, ela não sabe, ela quer resolver logo a situação, então antes dela buscar uma terapia, uma ajuda, ela tem um julgamento próprio e o imediatismo faz ela falar, ok, chega, vai tanto que embora. assim, o grande briefing desse momento é pedir ajuda é força, não é fraqueza. Então, que vale como alerta também é nesse mês, especialmente hoje, que é o Dia Internacional do Suicídio, que as pessoas entendam que pedir ajuda é uma coisa que pode resolver, dar a virada, não é? E Porque é muito realmente, rápido. muito Quando rápido. acontece, não sei se você já teve isso na sua família, mas eu Sim, vivi isso há 2 anos. Na minha família, um sobrinho meu se matou e foi uma coisa que tirou a família inteira do eixo, porque sim. ele era médico, psiquiatra, Uhum. quase formado já. Então, assim, uma coisa que ele desestabilizou e ele resolveu ir embora. Então, foi Mas uma coisa doida. olha só, você está aqui questionando o que vai ser das pessoas que estão se formando agora, o que vai ser desses dermatologistas que se expõem de maneira rápida, Para a querendo gente poder competir. ajudar. Isso, Eu tenho vontade de exatamente. ajudar essa Mas geração. existem algumas especialidades dentro da medicina que torna isso ainda mais vulnerável, talvez mais fácil de ser resolvido. Por exemplo, anestesista, por exemplo, o cara que trabalha com a psique e tantas questões que a gente vai tendo por aí. Mas eu vou te dizer, já que eu fui sua professora, sua mestre, no sentido de que a É até maturidade, hoje, a de vários maturidade assuntos. Hoje em dia eu ensino umas coisas para ensina, ela, ensina. mas ela já me ensinou muito nessa vida. Mas a maturidade também acalma esse tipo de questão e esse tipo de busca, e a gente vai entendendo melhor a ansiedade dos jovens. E eu vou te dizer, sem medo de errar, que é muito provável que os nossos pais também olhassem para nós do mesmo jeito que a gente olha para os nossos filhos. E também vou te dizer que eu tenho muito orgulho das nossas filhas, porque elas realmente nos chocam até de tanto que elas são brilhantes, Elas ponderadas, são né? muito melhores. Os nossos filhos, eu acho que realmente os filhos, eles são um upgrade dos pais. Porque eu vejo meus filhos, a disciplina que eles têm, os dois O resolveram ser médicos. comprometimento, né? O meu filho seguiu o pai e a minha filha me seguiu, e nada foi
Eu não, Imposto. de forma É alguma. verdade, Eles nem para foram, mim. seguiram, foi de forma natural. Você tem a Nathalie, eu tenho a Bibi chegando na dermatologia, e é assim. Elas são brilhantes, não é? São, Eu olho mas para são elas e muito falo, gente, disciplinadas. Eu mas não isso era disciplinada era, assim. era do seu jeito, mas era assim. Você é de alguma forma organizada, você é super comprometida, você é muito mais pontual do que eu, porque eu faço Bom, muita isso coisa. sempre foi. É, Mas assim, a pontualidade, ela também tem a ver, porque eu sou sim. pontual quando eu marco alguma coisa, mas dentro do consultório eu aprendi direitinho a atrasar que nem você, Era muita gente, não é? E porque a também. gente gosta do olho no olho. E É, se um paciente exato. está conversando comigo e ele resolve tocar num assunto que eu sei que eu posso ajudar, não importa que tem 3 me esperando, eu não consigo sair dali. As meninas, as enfermeiras ficam desesperadas, tentando me tirar da sala Mas e é fazendo isso com que que vai eu ficar. encerre e eu não É isso consigo. que vai ficar. Eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 40 anos. E eu tenho certeza que o que manteve essa relação não foi o aparelho mais caro que eu comprei, não foi a grande transformação que eu fiz no rosto O delas, nosso legado é diferente. O nosso mas legado é diferente do os jovens que. também vão começar a entender que isso também é importante. Eu acho que, por enquanto, eles não têm nem repertório para estar passando isso, que o tempo vai dando isso para eles também. Então, eu acho que tenha calma, que isso vai acontecer. Me fala uma coisa muito marcante da nossa relação, fora esse começo. Uma coisa que realmente você fala assim, não, isso aí é a nossa cara, isso daí nos trouxe uma comunicação e uma conexão muito grande. Tem alguma coisa assim muito forte? Tem. Nós começamos essa relação que a gente tem com os pacientes, nós aprendemos juntas. Por quê? Como eu entrei na medicina muito cedo, o Uhum. que aconteceu foi que eu ia para os congressos da Academia Americana, nós íamos em 4 pessoas. Eu, você, a Núbia É Rossetti e o Mário verdade, é Grimblat. verdade. E isso foi uma coisa que, assim, eu era, na verdade, Um aquele bebê. mundo, e não era não tinha um monte de dermatologista. Quem estava lá Ah, era era o uma meia professor dúzia. Sampaio, o Era uma professor meia dúzia. Pascoal. Eram 10 pessoas no máximo. É. E ali a gente teve contato com os dermatologistas dos Estados Unidos, e eu nunca vou esquecer o dia que a gente foi aprender um laser na clínica em Nova York do Roy Jerônimos. Laser de E, rubi. e ele entrou na sala, ele entrou, ele não deu oi para o paciente, ele aplicou o laser e ele saiu e ele não deu tchau. E aí depois quando a gente perguntou por que isso, ele falou, porque eu não posso conversar com o meu paciente. Que o americano É, é assim. é a minha enfermeira que dá o preço, é a minha enfermeira que dá o número de sessões, é a minha enfermeira que dá oi, ela que cobre e ela dá tchau. Aquilo É tirou a chocante. gente. Nós falamos, como assim? Eles estão anos-luz na nossa frente na medicina, mas eles não são Porque pessoas. nos Estados Unidos eles são muito julgados e muito processados por conta Muito. disso. Mas a gente não sabia isso. É, E eu acho a que gente isso quis fez fazer a o gente exato ser melhor. contrário. É, Exato. nós fizemos exatamente um caminho E diferente. você se imagina entrando numa sala e não dando oi para paciente? A gente entra, dá beijo, Eu dou abraça. oi, abraço todo A mundo. Eu entro nas pandemia me lojas, tem lá um matava porque eu não podia segurança. abraçar as pessoas e beijar É as pessoas, verdade. então foi uma coisa muito chocante. E aí, eu tô olhando que você trouxe uma camiseta. Presta atenção que eu amo essa moça, essa menina. É uma menina, né, gente? Presta atenção. Faça a interpretação. Não, fala, Adriana. Essa camiseta hoje ela já está totalmente desatualizada, porque eu vou fazer 59 anos, ou Ah, seja, vai meio dar outra século mais camiseta, 9. né, Adri? Mas quando eu fiz 50 anos, o meu pai tinha feito uma festa também nos 50 anos dele, e ele escreveu Babo meio século. E aquilo me marcou porque eu falei: meu pai tem meio século, ele é muito velho. Quando eu cheguei no meu meio século, eu falei: eu tenho que fazer uma camiseta igual, porque eu tenho que marcar isso dizendo que assim, não é Dri 50 anos, é Dri meio século. É verdade, muito E meio diferente. século é muita coisa. É muito E a diferente. gente já está chegando perto do meio século de É amizade, verdade. de parceria, de choro, de Cumplicidade, alegria, de de torcida, gargalhada. né? Ah, Hoje em faça, dia, faça parceria mesmo. de tênis, gente, ela tá de tênis hoje. Depois a gente vai mostrar, né, Dri? Eu tô, Mas eu tô hoje, assim, tipo, num momento da minha vida em que eu vibro pelas pessoas que entenderam
o que é o conforto e saíram Não do tem. momento julgamento. E Porque eu não fui, você tem lembra que como eu não fui lembrar julgada? de você. Não Não tem, tem. porque ela é muito precursora. Todo mundo de salto nos eventos, e ela de tênis, tirando o maior sarro da gente. Aí você vai ficando mais velha, você vê que a sua coluna não aguenta de fato e que ela tinha absolutamente toda a razão. Porque é muito mais legal você Gente, é passar o evento muito, inteiro é uma feliz, liberdade. sem bolhas. As nossas amigas saem dos casamentos, o pé é É destruído. Eu verdade. penso, como que a pessoa vai se recuperar E a gente ia para disso? os congressos americanos que você anda quilômetros. Aí nos primeiros dias você vai com salto bem, ia, né? Com saltos muito altos. Aí depois que você via que esse modelo não era bom, aí é que você ia para o salto baixo, você já tinha destruído seu pé, sua coluna. E a quantidade de sandálias de salto alto que você chegava para mim nas lojas e falava Nossa. assim: compra essa que é muito confortável. Não era. É, Não não era. há como ficar com o pé Não assim, tem sendo como. confortável. Aí, mas eu sempre comprei. Bom, ela tá falando que é confortável. Meia hora de É. festa tinha Tirei encerrado o todas a meu minha vida. Então, eu também. tenho sim, mas esses são saltos muito menores Eu nem para tenho mais. eventualmente, mas é uma questão também de dias. Mas é verdade que toda relação saudável, os dois lados aprendem, né? É possível que você tenha aprendido muito comigo, eu nem sabia que isso teria tanta importância e tanto reflexo no futuro, mas é claro que eu também aprendi muito com você, porque você é muito lúcida, ponderada, alegre. Como que a gente pode não amar você? Não tem a menor condição. Mas vocês não sabiam que ela foi a primeira assistente? Ninguém sabia disso. Então a gente tinha que fazer esse podcast Tinha. exatamente para que as pessoas soubessem que só tem gente boa do meu lado e você é brilhante, o topo assim de todas E era essas uma pessoas. clínica que era uma clínica pequena, então não era que assim, tipo, eu podia colocar o paciente na sala. E eu sempre falei, eu tive 51 médicas, você deve ter tido esse número também. Eu Muito tive mais. 51 médicas que ficaram comigo na clínica. E aí, de vez em quando, elas vinham e falavam assim: o paciente ficou chateado porque você demorou e ele foi embora. Eu nunca deixei um paciente seu ir embora. E eu sempre usava isso de exemplo. Eu chamava essa médica depois que o paciente ia embora porque eu estava atrasada e eu falava: olha, a culpa é minha, mas você podia ter me ajudado. Conversasse É, com esse paciente é. sobre qualquer coisa, sobre viagem, sobre a vida dele, sobre o intestino dele, sobre qualquer coisa, Agora, mas não deixe o é paciente sem verdade, colo, é porque o que eu verdade. fazia ali, a única coisa que eu sabia fazer pelo seu paciente Era naquele dar momento afeto, era dar atenção. E é é verdade. Agora, eu fazia uma mágica do século, porque eu tinha um consultório desse tamanho, 5 lugares na recepção. Eu atendia numa sala, na que outra eu fazia ficavam 8, procedimento, 10 às vezes 8, 10. esperando. E muitos deles eu atendia quase que no banheiro, na cozinha, porque eram os A limpeza lugares. de pele era na Na cozinha, eu cozinha. tirei tumor naquela cozinha. A gente não tinha noção total do que hoje é tudo totalmente higienizado, os cantos totalmente, o grau de esterilização. As coisas em termos de medicina também evoluíram muito. Não era assim. A gente não fazia essas coisas, não entendia totalmente. Então, realmente, nós evoluímos, a medicina evoluiu, e eu vou te dizer que realmente a coisa mais importante da vida também são pessoas. Pessoas que ficam para sempre na vida da gente e que muitas vezes a gente, quando está conhecendo, que está acontecendo aquele primeiro momento, não tem noção de É. como vão ficar na vida da gente, né? Não, porque você pode até olhar para uma pessoa e falar, nossa, ela me inspira. Assim Sim, como você, eu também já tive meninas que chegaram como minhas pacientes, meninos que chegaram como meus pacientes, e depois Rafael Peçanha é um deles, ele era meu paciente menininho, hoje ele é um dermato. Então, de alguma forma, a gente inspirou sim, para que seguisse esse caminho. Então, foram filhos também sim. nossos, né? E é uma coisa tão linda de ver, porque Porque esse é você um legado, né? é, Então, mesmo quando a gente fala das filhas, eu falo que eu trabalhei tanto na vida que quando eu olho para a minha vida e vejo duas das minhas três filhas médicas e a outra não menos bem-sucedida, também numa carreira brilhante, mas falo, a gente trabalhou tanto e os nossos filhos se inspiraram nisso ainda para fazer uma carreira bonita é, também. Porque eles poderiam, no meu caso, que eu saía realmente de madrugada, elas poderiam ter realmente ter assustado. rejeitado, É. ter rejeitado essa. Como existem muitos, e tudo bem Uma também, né? vez, Nathalie, escuta isso que é para você. Uma vez eu estava lá e aí a Nathalie ligou. Você Ai, estava atrasada e a Nathalie queria, ela era pequenininha, e a Nathalie queria porque queria falar com você. E aí eu
falei, daqui que eu vou perguntar o que ela precisa. Aí ela falou, você pode perguntar para minha mãe se é para eu lavar o cabelo no banho? E aí eu entrei na sala e falei, a Nathalie quer saber se é para ela lavar o cabelo no banho. Olha isso. É. Os meus filhos ligavam e perguntavam quantas peles faltam. Quantos pacientes faltam? Essa foi a pergunta que eu mais ouvi na vida. E isso nem sempre significa o tempo que a gente vai demorar para ir para casa. Porque às vezes a gente tem um paciente que demora muito, e às vezes a gente tem vários que não vão demorar tanto. Mas, sem dúvida nenhuma, a pergunta que eu mais ouvi em toda a minha vida foi: mãe, quantos pacientes faltam? Porque daí ela já organizava a ansiedade delas para poder esperar por nós no final do dia, né? Mas eu acho, Drica, que valeu muito, que vale muito, que ainda a gente está na briga e na luta. Eu fico muito admirada com toda a evolução que tudo isso teve, tanto a nível da estética, quanto a nível da tecnologia, e ainda vem muito mais. E tem é coisas que eu lindo de nem ver, gostaria. porque assim, a gente realmente, quando aparece uma coisa, eu acho que a definição para a gente é que é a curiosidade. Sim, Nós somos curiosas. não pare, A não gente pare. não fecha a porta antes É. de saber. Você pode até não querer, eu posso não querer comprar o aparelho, mas eu vou conhecer. Sim. Eu posso não querer injetar a substância, mas eu vou saber o que ela me traz, A né? curiosidade e, na verdade, trazer o melhor para o nosso paciente e para as nossas vidas, né? Porque eu acho que hoje a gente vive um momento gold standard em muitos dos tratamentos. Você rejuvenesce uma pessoa, às vezes, em 10, 20 anos, com tecnologia, com cuidados, com orientação. Isso é maravilhoso. Agora, a gente não pode esquecer que todo o resto também envelhece, que a mente também. Então, a gente estarmos ativas é um grande presente que a gente se dá. Não pare nunca, seja curiosa mesmo, tenha esse brilho nos olhos que você tem. É tudo que eu desejo, que a gente possa continuar por muitos anos juntas. Demais. Muito, muito obrigada. Eu amei estar aqui. É demais. Eu mesmo esperando de novo você, porque eu saio de mais longe que você. Eu venho até aqui com o maior prazer do mundo. Olha, vou te contar um momento que eu não esqueci, bem rápido. Eu operei o braço há uns anos atrás, né? E mesmo morando muito longe, lá veio ela, toda linda, para me dar apoio, para me dar amor, porque é um momento de muita dor, ela sabia disso. Então, além de muitos outros, né, Drica? Muitos outros. E quando eu operei o joelho? Que você entrou no centro cirúrgico e acompanhou a minha cirurgia. Então, assim, é realmente... E muitos outros. Muitos outros. Graças a Deus, estamos aqui, firmes e fortes. Olha, obrigada. A gente está chorando, mas não é de feliz, viu? É de gratidão, É né? porque a gente chora mesmo, porque é linda porque a nossa vida. Porque a gente também ri muito, né? Também. Então tem que chorar um pouco, mas é de emoção, né? É muito linda a nossa vida, você tem toda a razão. É muito Nós linda. somos muito gratas, né? E obrigada a todos vocês aqui, ó. Obrigada. É verdade, a equipe toda que está aqui. E assim, de verdade, gente, quando ela convidar, pode vir, tá? Ela vai atrasar um pouquinho, mas eu já combinei com a equipe que sabe o que elas vão fazer? Elas vão dar meia hora antes. Então venham, porque a gente se diverte, a gente se emociona, a gente fala as verdades, a gente conta a nossa vida, porque nós somos livros abertos. É verdade. Nós somos de verdade. A gente pode fazer até um livro juntas. Vamos, combinado. Tá combinado.